Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, crianças e adolescentes, crianças, obreiros, irmãos de oração, pastores, amigos ouvintes. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para nós, para o mundo. É a palavra de Deus. Hoje é dia 14 de julho de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falar com a igreja. Esta é a palavra de Deus. Estarei lendo Ezequiel 37, do versículo 10 a 14. Fala sobre o vale de ossos secos, certo? E depois eu estarei orando para que o Espírito Santo nos dê palavra nos nossos corações, nossos lábios e transmita os corações dos irmãos. Capítulo 4, 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele, e viveram neles e vivereis se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de tudo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vós fareis sair dela, ó povo meu, e vós sereis, voltareis à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela o povo, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e verificarei, e vós vereis, vivereis, e vós estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso, o que o Senhor disse. Isto é, eu fiz, diz o Senhor. Pai querido e amado, Deus santo, glorioso, Deus onipotente, Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Coloca, Senhor, a palavra no meu coração, nos meus lábios, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Me perdoa minhas fraquezas, Senhor, para que todos aqueles que ouvir, Pai, a palavra entre no coração. Ó Deus querido, e abençoa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, queridos irmãos, já vi muitas pregações sobre o vale de ossos secos. E quantas pessoas da igreja ficam tristes na igreja pelas expressões vasos de ossos secos. E a pessoa tem luta, a igreja está cheia de pessoas com lutas. Luta e mais lutas. Tem pessoas que chegam na igreja, homens e mulheres, que não têm força para levantar a cabeça. Vai para buscar a misericórdia de Deus, ou a palavra do Senhor. E quando ouve o pregador pregando, chamando a igreja de vale de ossos secos, a pessoa que está naquele lugar, servindo a Deus, enfrentando luta, tribulações, como enfermidade, como enfrentou Jó, traições, como enfrentou o profeta. Amados, ele não tem força para levantar. Ele está ali para ouvir uma palavra que entra no seu coração.
e pregar essa palavra e direcionando para a igreja, que a igreja é um vale de ossos seco, é um pecado. Essa palavra foi mandada para o povo de Israel. Deus, por duas vezes, a Bíblia afirma que ele prometeu uma terra para o povo dele. Ele levou para a terra deles. Deu uma terra que não era deles para eles. Após 430 anos de cativeiro. Por causa dos pecados, por não aceitar o Filho de Deus, eles foram banidos da sua terra e estavam mortos, sem ter pátria. Está falando da pátria de Israel. Essa passagem é exatamente para o povo de Israel. Ele estava seco, chorando, dizendo: não tem mais jeito para nós. Deus leva o profeta e determina que ele profetizasse. Ele profetizou segundo falou a palavra, e ele viu um exército. Até aqui, profetizei como ele me disse. Entraram neles o Espírito, e neles fizeram-se e puseram-se em pé um exército sobremodo. Quando ele profetizou aos ossos que Deus determinou, vem ossos e pele em cada um, e Deus soprou o Espírito. Levantou um exército numeroso. E o profeta não sabia quem era. Lembrem, o profeta não sabia. Quando os pregadores pegam esta palavra sem saber a quem se refere, o profeta viu. Muito tempo passou. Mas aí disse o Senhor para ele: olha, então me disse, ó filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Eles foram lançados fora depois da perseguição, depois que Jesus Cristo nasceu. Eles não aceitaram, Jesus Cristo morreu, foi ressurdo aos céus. Eles foram expulsos da terra deles. Acabou a terra do povo de Israel. Eles foram lançados em terras, em toda a face da terra. Tinha judeu e tem até hoje. Eles não tinham a pátria, mas Deus tinha falado aqui com o profeta. Este é a casa de Israel. Quando foi no ano de 1948, quando foi feita essa profecia, não existia Brasil. Quando foi no ano de 1948, foi cumprida esta profecia, já a profecia é cumprida. Se um pastor, um pregador quiser pegar essa palavra para a igreja, tem como tirar a igreja que está, uma família, um homem, uma mulher, que está com os ossos secos, da maneira, pelo Espírito de Deus, assim como Deus enviou ossos sobre ossos, cor, pele, nervos, e levantou um exército. Ele não é um Deus que pode levantar uma mulher ou um homem, uma família ou uma igreja,
que esteja lançado fora por lutas, por perseguições, aí pode pregar para a igreja. Mas chamar a igreja de vale de ossos secos está no mínimo equivocado. E quem não sabe o que está pregando, melhor é que não pregue, para que não seja julgado pelo dono da igreja, pelo dono da nação de Israel. Então, meus amados e queridos irmãos e irmãs, a passagem do vale de ossos secos não é para você, não é para mim, para nós, não é para a frieza, a morte espiritual da igreja, não. É fisicamente a morte da nação de Israel. Eles perderam a sua pátria, foram lançados fora e era fugitivo, era eles quem clamava. Nossos ossos estão secos, nossos ossos estão secos, cessaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminado. Era a nação de Israel quem diria. Eles quem clamava dizendo, nós, a nação de Israel, estamos exterminados. Acabou. Os homens me lançaram fora da minha casa, da minha pátria, da minha terra. Os meus ossos estão secos. Secou. A minha alma está angustiada. Não tenho força, nem tenho condições, nem direitos. Se eu não tenho casa onde eu vou, tenho de continuar na rua. É esse povo que Deus chama o profeta. Como Deus não tem pressa de falar hoje, cumprir hoje mesmo ou amanhã, para ele 1000 anos e um dia do mesmo jeito. Lembre que ele veio, foi antes de Jesus Cristo. Deve ter passado mais ou menos uns 2000 anos, 2000 e poucos anos, para cumprir essa palavra, a profecia do Senhor. Quando Deus usou um homem do Brasil, que não tinha ainda o Brasil na época da profecia, para dar o voto Minerva para a criação da nação de Israel. Meus amados e queridos irmãos, você que procura entender o que é essa mensagem do vale de osso seco, procura compreender o amor de Deus para com o homem, com a mulher, com a igreja, uma nação. Quando Deus fala que vai abençoar, pode o mundo inteiro levantar contra este homem, essa mulher ou essa nação. Pode juntar e lançar fora da sua casa, derrubar a sua casa, tomar o seu patrimônio, fazer de você um andarilho na face da terra. Você vai chorar, vai gemer, a sua alma, sabe, não aguenta mais. E você clamando ao Senhor, diz, Senhor, a minha alma está abatida. As minhas forças acabaram. Não tenho direito de ter uma casa que eu tinha, nem um lar, nem uma nação para dizer de onde eu sou. Hoje eu sou andarilho, peregrino, sou um escravo aonde eu estou. Mas Deus tinha prometido para a nação de Israel, e deu. Se Israel tem
sofrido esse problema. Foi por causa da dureza dos corações da nação, para a misericórdia de Deus operar em nossas vidas. Aleluia. Para que nós sejamos salvos. Agora o Senhor preparou o retorno de Israel e mandou o profeta avisar cerca de 2000 anos atrás. Aleluia. Quando nós vemos, portanto profetizei e diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei voltar, sair dela, e o povo meu, e vos trarei a terra de Israel, porque a terra é de Israel. Deus tinha dado esse povo, essa terra para eles, no início. E se Deus deu, é deles. Mas as guerras, as nações, tocaram a nação de Israel. Mas o Senhor mandou dizer o profeta a profetizar. Agora no versículo 11 ele disse para ele, filho do homem, esse exército é toda, aleluia, a nação de Israel que estava seca, estava em terra áridas, estão clamando, tem falado que acabou para eles, mas assim diz o Senhor, eis que abrirei as vossas sepulturas, aonde estiver um homem, uma mulher, uma família de israelita, terão a oportunidade de reedificar as suas casas na terra de Israel. Cumpriu-se a profecia. O Senhor abriu a sepultura onde tinha um israelita. Foi voltando pouco a pouco para a sua terra. Antes do tempo, do final dos tempos, não terá mais israelitas fora de Israel. Vai voltando pouco a pouco, porque Deus abriu a sepultura. É uma palavra inteiramente voltada para a nação, povo eleito de Deus, não é para a igreja. Meus amados, a igreja não vai participar de muitas coisas. A igreja não vai participar de alguma coisa para ver. A igreja não pode olhar para as pessoas que vão ser exterminadas, porque é homens e mulheres. E com certeza pecarão, porque vai falar, perseguiram, mas agora morre. E não é assim que Jesus Cristo quer. Não é assim que o Pai quer. Mesmo a nação de Israel não vai se glorificar Ele mesmo, porque na hora que eles reconhecerem a Jesus Cristo como Filho de Deus, eles estão em batalha, em angústia, em tristeza, em agonia, enfrentando os exércitos do mal. É quando eles vão ver o fim da vida. E eles vão reconhecer a Jesus Cristo. Esse povo vai reconhecer Jesus Cristo quando Jesus Cristo vir para exterminar o homem do mal. Eles vão dizer, ufa, foi por pouco. É como um homem que está na mira de um revólver ou de uma carabina. Quando chega, que a pessoa manda fazer o último pedido. Quando chega um mais forte, e desmonta
uma metralhadora em cima dessa pessoa, você vai levantar. Não vai nem ficar alegre, você vai ficar atônito e vai dizer, até que enfim, a igreja vai estar fora. A igreja teria sido levada neste momento. Aqueles que ficarem são os desviados. Mas os que estiverem na presença do Senhor, meu irmão e minha irmã, eu os peço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Andem como homens e mulheres de Deus. Minha irmã, olha para você na frente do espelho. Contemple na frente do espelho e vê você do outro lado. Olha o seu corpo, da cabeça até os pés. Imagine como você é bonita. Você está vendo em você. Está resplandecendo a glória de Jesus Cristo. A glória do Espírito Santo. O seu coração é bom, é amável. Você se doa, minha irmã e meu irmão. Não importa para quem. Porque às vezes alguém fala, você está lutando por uma pessoa, essa pessoa está em pecado. Jesus Cristo se doou a sua vida por nós, pecadores, o mundo e para o povo de Israel, que não aceitou a ele. Ele doou a vida no Calvário. Eu não posso dar alguma coisa para alguém que é meu amigo, que me quer bem. Eu tenho que dar alguma coisa para alguém que quer me matar, que quer o meu mal, aquele que fala de mim, porque falaram do meu Jesus. Por isso, meus queridos e amigos, irmãos, pastores e obreiros, eu tenho muito mais que clamar ao Senhor em vossos favores do que em meu favor. Para mim, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu sou pó, eu sou cinza, eu sou falho, pecador, mas o Senhor tem cuidado de mim. Eu não me canso de agradecer a Deus. E todos os dias pedir perdão e perdoar. Não tem no meu coração lugar para mágoa. Ainda que alguém tentou me matar, perdoe, Pai, para que eu seja a imagem de Cristo Jesus em algumas áreas. Porque Cristo não era falho como eu. Compreende, meus amados? Abrirei as vossas sepulturas, diz o Senhor, e vos farei sair delas, povo meu, e vos trarei para a terra de Israel. Aleluia! Aí eu posso falar para a irmã, para o irmão, para a família que está parada da presença do Senhor Jesus Cristo por causa das lutas, das perseguições, das calúnias, e você tem entrado, aleluia, numa caverna. Você que foi excluído da casa, da igreja e do ministério. Você que foi condenado pelo homem e pela mulher.
Você que pregava a palavra de Deus, que louvava, que ensinava, que profetizava, que tomava ceia do Senhor, que tinha visões dos céus, orava pelos enfermos, mas e morreu. Foi lançado para fora. É isso que eu te digo. Assim como Deus fez com a nação de Israel, abriu a sepultura e trouxe esse povo para a terra de Israel, assim farás com o povo dele, aquele que estão parado, aquele que sofreu angúria, perseguições, calúnias. O Senhor conhece o coração. Aquele que pecou, está arrependido e não achou lugar de perdão na casa do Senhor. O Senhor disse: eu trarei para casa, para minha casa. Tirarei você deste pecado. Restaurarei a sua vida e te colocarei dentro da tua casa. Sabereis que eu sou o Senhor, disse ele, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Tudo isso era para a nação de Israel. Para mim, para a igreja, eu posso dizer desta maneira: meu povo, povo de Deus, você saberás que o Senhor é Deus quando Ele abrir a sepultura que você está entrado dentro dela. Ainda que alguém te lançou na sepultura. Aleluia. Quando Ele abrir a sepultura, sabereis que eu sou Deus. Vou fazer sair dela, povo meu. Não importa qual a angústia que você está passando. Não importa qual é a dificuldade. Não quero dizer qual é a fraqueza. Não importa o pecado que atraiu a você. Mas se você crê, está dizendo: os meus ossos estão secos, como diz a nação de Israel. E assim como o Senhor restaurou a vida da nação de Israel, entrou o Espírito neles, tirou ele do cativeiro, da sepultura, da face da terra, e levou para a nação de Israel. Eu te afirmo, irmão e irmã, pastores e obreiros, que com falha tem sido prejudicado. Porque o pecado não se trata com a morte. O pecado se trata com amor, perdoando o pecador. E o inimigo que lançou o pecado, o inimigo que abriu a cova para você entrar, quando há amor da parte daqueles que estão te buscando, quando há perdão daqueles que um dia você fez parte do ministério com eles, quando há perdão daqueles que um dia louvaram ao Senhor com você, quando vê você chorando, veja bem, a nação de Israel estava clamando: os nossos ossos estão secos, não tem mais jeito, mais condições para nós, porque os homens não dava jeito. Quando você, meu irmão e minha irmã,
quando nós tivermos alguém de nós que o inimigo preparou uma cilada e tirou da sua terra, da sua igreja, da sua família, toda a família, toda a igreja te lança fora. Mas se você estiver chorando, veja bem, estiver arrependido ou arrependida, dizendo, eu só era um pastor, era um pregador, era um louvor, fazia parte do grupo de louvores, profetizava, orava pelos enfermos, mas não tenho mais salvação. Eu pequei, a igreja me excluiu. Então o Senhor disse, saberás que eu sou Deus. O Senhor, quando abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, povo meu, ele vai. O povo de Israel estava chorando e estava gemendo. E ele profetizou, este é o meu povo. E voltou eles para a nação. Deus fez outra nação, deu a eles a terra que era deles. Há 3.000 anos atrás ou mais. Que eles perderam. Foram expulsos da sua casa. Quem sabe você foi ser expulsa do seu ministério. Quem sabe você tem sido, sim, humilhada ou humilhado. Mas se você está chorando, se você pecou, reconhece o seu pecado. Porque a nação de Israel sabia o pecado deles. Por isso eu dizia, não tem mais jeito. Se você e eu reconhecem a fraqueza, estes que trouxe o pecado de perto de você, que te persuadiu, vão ficar envergonhados, porque o amor de Deus é grande. E Ele vai abrir essa sepultura na qual você está. Quando você não tem força para levantar a cabeça e glorificar o nome do Senhor. Porque olha para a igreja, olha para a família, e alguém vai dizer, esse homem, essa mulher que pecou, está dando glórias a Deus, é um desviado. Mas Deus conhece o seu coração. Aleluia. Ele vai abrir essa sepultura que te colocaram e vai trazer você para a sua casa. Aleluia. Porém, em vós o meu espírito, e vereis, viverei de vós, estabelecerei na vossa própria terra. Essa é a palavra de Deus para o povo de Israel, para aqueles ossos secos, que quando foi profetizado, e Deus falou com o profeta, meu filho do homem, esta é toda a nação de Israel que estão clamando. Mas quando eu colocar o meu espírito, eu virei e vos estabelecerei na vossa terra. A terra é deles. Estava ele lançado fora, tomaram a nação de Israel. Mas Deus fez uma promessa, deu uma terra para eles. Agora Deus está devolvendo para eles a terra que eles tomaram.
Deus fez uma promessa para ti e para a sua casa, meu irmão e minha irmã. Te deu a salvação, te deu graça, sabedoria do Espírito Santo. Os vossos inimigos trabalharam para matar, lançou fora da igreja, lançou fora da sociedade. Você está chorando, você está clamando e dizendo, não tem mais jeito para mim. Mas o Senhor está dizendo, porém vós, o meu Espírito, e vós farei voltar para se estabelecer na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Você que está parado da igreja, desviado é Satanás, que desviou da verdade. Porque ele se desviou por causa do orgulho, meu irmão e minha irmã. Se você é orgulhoso, num dia chamado hoje, peça ao Senhor um coração humilde. Se você não aguentou o peso da cruz, está parado. Lembra que o profeta Elias não aguentou o peso da responsabilidade e também pediu a morte, estava escondido. Mas Deus tinha chamado e tem um negócio com Elias. E Deus não tirou ele da frente. Deus te chamou para fazer uma obra. Deus te chamou para louvar, para pregar a palavra, labaço e decanta. Ainda que os homens, usados pelo inimigo na mente deles, porque a carne é fraca, tenham procurado de empatar, de louvar e de pregar, o Senhor disse, porém sobre ti o meu Espírito, e vereis, estabelecerei sobre vós, porém, a terra, então saberás que eu sou o Senhor. Isto disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Deus vai tirar você desse anonimato. Homens, mulher de Deus, as suas necessidades Deus conhece. As suas angústias Deus conhece. Por isso que ele disse que vai te abençoar. Pare, não murmure se demorar um mês, ou um ano, ou 2. Você não vai morrer agora. Mas se Deus falou, vai fazer. A nação de Israel demorou mais de 2000 anos. Mas o Senhor devolveu a eles na terra deles. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Quem vai pregar a palavra precisa usar de misericórdia. E para ter misericórdia e amar o semelhante, tem que pedir ao Senhor. Porque o Senhor olha para o coração do irmão ou da irmã, do pastor ou do obreiro, do jovem e da adolescente. Sabe as lutas que passa, as necessidades que enfrenta, as fraquezas que o cerca e as lágrimas que derrama, labaço de cantas. Oxalá, meus amados e queridos irmãos,
Se todos nós estivéssemos na presença do Senhor Jesus Cristo, para orar para uma pessoa que está só os ossos secos, a pessoa que não tem força na vida, na mente, na carne, na alma, para clamar ao Senhor. Não importa se pecou, importa que Deus sabe o porquê ela pecou. Oxalá, meus queridos, se todos nós estivéssemos na presença do Senhor, pronto para glorificar o nome do Senhor, para amar o nosso semelhante. Tinha pouco o povo da igreja, como a nação de Israel, perecendo. Quando o irmão se pecasse, conversaria e você se poria em oração. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, meus irmãos pastores e amigos de ministério, ser pastor é uma coisa muito séria, porque cuida de ovelha. As ovelhas foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Não mate a igreja. Não mate a ovelha. Que o Espírito Santo de Deus fala aos corações. Você é valorosa, minha irmã. Você é valoroso, meu irmão. Você é valoroso, pastor e obreiros, jovens e adolescentes. Amigos ouvintes, você é valoroso. Você que é da nação, é valoroso como era a nação de Israel. Deus quer tirar desse deserto e quer colocar na casa dele. Minha irmã, Deus tem uma obra contigo. Deus tem uma bênção material. Deus tem uma bênção no lar. Tem uma bênção espiritual. Mas tem uma bênção conjugal para ti. Porque Deus cuida de todos os lados da vida. Deus não cuida só no dom da palavra. Ele cuida da cura das enfermidades da carne, da alma, do corpo e do emocional. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a nação de Israel. Estarei orando, que aonde estiver o irmão ou irmã que estiver enfermo ou que tiver pecado, confesse a Deus, tabaço de canta, e Deus vai te perdoar. Vai tirar desse anonimato e vai te colocar, aleluia, na sua presença, na tua casa. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a tua palavra, Pai Celeste, que foi pregada. Deus querido, que essa palavra entre no coração deste irmão e dessa irmã. Alabaço de canta, alabasteias, ori canta, alabas. Nas mãos no coração deste pastor, dessa pastora. Ó meu Deus, essa irmã que tem luta na carne. Ó lamato e decanta. Meu Pai, essa irmã que tem luta com os filhos, com o esposo. Ó meu Deus querido, essa irmã que está sofrendo e disse para mim não tem mais jeito. Ó meu Pai Celeste, em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita o coração dessa irmã, visita os ossos dessa irmã, visita a carne, visita o sangue dessa irmã, Senhor. Senhor, passa um bálsamo de Gileade neste coração, nos desejos, a necessidade desse irmão, Senhor, e desse irmão. Ó meu Pai querido, que o Senhor Jesus Cristo fale aos corações, pela tua infinita bondade, pela graça do Espírito Santo. Ó meu Pai, se tiver irmão enfermo, a irmã que estiver enferma, meu Pai, não importa qual é o tipo de enfermidade, Senhor, se é o câncer, o Senhor é Deus poderoso para curar esse câncer, essa lepra. Deus cura, Senhor, todas as enfermidades, o diabético, Senhor. Cura, Senhor, o problema nos corações, nos nervos, nos ossos. Pai querido,
Cura, Senhor, a paralisia. Quantos irmãos cegos, levanta as vistas dele, Pai. Levanta o paralítico. Pai querido, salva essa nação. Salva, Pai querido, nosso presidente, os governos, governadores e prefeitos, vereadores estaduais, deputados estaduais e federais, Senado, juízes. Pai querido, salva o adulto, o prostituto, o afeminado. Pai, salva o ladrão, o salteador, o macumbeiro, o imacumbado, meu Pai querido. Salva, Senhor, o andarilho. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salva o passador de drogas, Senhor, o traficante. Pai querido, salva os nossos inimigos, meu Pai. O nosso inimigo é aqueles que procuram fazer a vontade de Satanás. Pai celeste, tem misericórdia das famílias. Tem misericórdia dessa nação. O mundo que jaz no maligno, nas guerras. Pai querido, abençoa a igreja, abençoa os pastores. Abençoa a família de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo. Abençoa minha família, minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meu neto, meus genros, Pai querido. Salva aqueles que estão desviados. É para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.